moderno, tem que ser sempre contextualizado. E eles nem sempre aparecem na mesma época cronológica. Então, eu vou tentar focar aqui só na questão do que seria o tal do modernismo na arte e no design. Esse termo aparece de maneira bastante genérica ali no final do século XIX e ali nas primeiras décadas, a primeira década do século XX, com o termo de modernismo, para mostrar um momento da vida ocidental onde, tentando emular todas aquelas transformações que estavam acontecendo em todos os sentidos, e aqui no caso tendo em foco a questão estética, a questão visual, a questão da arte e do design, recebe o nome de maneira genérica de modernismo. Então você vai ter o modernismo na arquitetura, você vai ter o modernismo no design de produtos, vai ter o modernismo na publicidade. E esse modernismo, gente, não é o mesmo modernismo que vai acontecer no Brasil ali na Semana de Arte Moderna. Cuidado, não é a mesma coisa. Quando a gente fala modernismo no Brasil, nós estamos falando de algo um pouco posterior. Esse modernismo que eu estou falando aqui é uma visão mais europeia e norte-americana que tenta abarcar de maneira genérica todas essas transformações que estão acontecendo aí, né, na estética, na arte, na construção, na produção de produtos, né, industrializados e por aí vai. Então, seguindo aqui, né, uma biografia que eu estou seguindo, do livro lá do George Argan, ele vai falar que o modernismo, né, europeu e americano, nessa virada do século XX, tinha as seguintes tendências, né? A renúncia total aos modelos clássicos, isso está bem óbvio, né? Porque se é moderno está sendo contra algo que vem antes, e como eu já falei isso bastante nas aulas anteriores, o que vem antes? É o padrão clássico, é o padrão, né, acadêmico. Diminuir a distância entre as artes maiores, né, a arquitetura, a pintura e a escultura, e do design. Quer dizer, diminuir a distância entre arte e design. Que aí é óbvio que não vão virar a mesma coisa, né, isso não vai acontecer, mas o design vai começar a adotar cada vez mais ideias das artes e isso vai acabar influenciando as artes também. Então essa distância que havia ali, né, ainda no século XIX, agora na virada do século XX está começando a diminuir, vão começar a se confundir, tá, em alguns momentos. Temos também aí, né, a grande valorização do chamado funcionalismo, a gente vai falar um pouco mais disso, né, que é a seguinte, né, que os produtos, né, os prédios, as coisas, elas têm que ter a forma para seguir uma determinada função. O arquiteto Louis Sullivan, lá norte-americano, que vai ser um dos grandes líderes da chamada Escola de Chicago, que eu vou falar daqui a pouco, tem uma frase dele muito famosa, né, que é Form follows function, que é a forma segue a função, que é a base do funcionalismo. O que é o funcionalismo? Né? O produto ele pode ter a beleza estética que você quiser, desde que a forma dele tenha algum significado para a sua função. Ou seja, os ornamentos são bem-vindos desde que eles não sejam desvinculados da função daquele produto. E isso, né, vai orientar praticamente todo o design do século XX. Obviamente que vamos ter exceções, a gente vai ter o styling, que eu vou falar mais à frente, o streamline, mas sem dúvida nenhuma, quando você vai falar de design, essa visão funcionalismo até hoje é a principal. Bom, a gente vai ver aí uma tentativa de uma linguagem internacional, né, entre aspas, né, porque vai ter o seu foco na Europa, uma linguagem visual em todas essas expressões que vai seguir um determinado padrão. Né, isso não vai acontecer, né, impossível, mas com certeza essa tentativa dessa linguagem vai acontecer. E aqui há uma espécie de tentativa, né, de redimir a industrialização. Enquanto o Art and Craft veio para criticar a industrialização, dizendo que ela é de baixa qualidade, de baixo nível e longe, e que desvaloriza, né, o verdadeiro artesão, que é aquele que faz, aqui não. O modernismo ele vai tentar fazer o seguinte, não, a gente vai conseguir juntar as duas coisas. A gente vai conseguir juntar os valores estéticos, os valores funcionais e a industrialização porque ela faz produtos baratos e mais acessíveis. Então vai ser uma tentativa de redimir essa diferença, né, que a gente tem entre a arte mais o handcraft, né, a arte mais manual, mais do artesão, com o design industrial e dos produtos. Tá? Esse modernismo ele vai acabar abrindo as portas, né, para as chamadas vanguardas artísticas do século XX, que nós vamos ver na próxima aula. Essa aula, gente, para quem gosta de design, vai ser uma aula praticamente de design.
Eu vou até fugir um pouquinho da cronologia, eu vou me esticar um pouquinho aqui no design, porque eu não quero perder um fio lógico de raciocínio, então nós vamos aí caminhar até um pouco mais à frente, até meados do século XX. Depois, na próxima aula, eu volto no começo do século e a gente entra nas vanguardas artísticas, tá bom? A chamada Escola de Chicago vai ser talvez a primeira grande escola de arquitetura ligada ao que a gente chamou no slide anterior de modernismo, né, mais centrado na expressão funcionalismo. Não houve uma escola, uma instituição chamada Escola de Chicago de Arquitetura, na verdade seu nome informal é dado para um grupo de jovens arquitetos e engenheiros sediados na cidade de Chicago, que começaram a produzir, né, a projetar edifícios com uma característica muito diferente daquela que era o comum até aquele momento. No século XIX, a arquitetura ainda era basicamente neoclássica, né, os prédios públicos ainda eram neoclássicos, você tinha alguns prédios chamados ecléticos, né, que também eram uma mistura de estilos, né, uma mistura de neobarroco, neogótico, neoclássico e já um pouquinho de Art Nouveau que estava aparecendo por ali. Não eram prédios muito altos, né? E a escola de Chicago ela vem com uma proposta totalmente diferente, né? E que vai dar expressão do que a gente conhece como os arranha-céus. Você pode até ver essas duas imagens aí, mas não são tão altos assim. Bom, gente, não é alto para hoje em dia, mas para aquela época esses prédios eram enormes. E essa tecnologia só foi possível também por conta do avanço, né, dos próprios elevadores. Parece engraçado falar isso, mas se não fosse pela tecnologia dos elevadores, cada vez mais funcionais e acessíveis, não daria para fazer edifícios com mais de 5 andares. Então a Escola de Chicago traz essa proposta de edifícios não sem ornamentos, eles têm ornamentos sim, mas os ornamentos sempre no sentido de fazer parte do projeto arquitetônico de maneira harmoniosa, sem qualquer forma de exagero, e sem abrir mão da chamada funcionalidade. O prédio tem que ser funcional. Então, sem exageros, sem varandas para ficar enfeitando, para juntar sujeira, para pombo ficar fazendo sujeira. Então eram esses edifícios mais simples, porém mais altos, com uma tecnologia cada vez mais avançada e que, né, apesar de momentos de perda de influência, durante o século XX, o funcionalismo da arquitetura vai ser uma das principais tendências. Nós estamos aí entrando pelo século XXI e as influências da Escola de Chicago são vistas aí no dia a dia em construções feitas hoje em dia. Vai ser nessa Escola de Chicago que vai se destacar a figura que eu já citei no slide passado do Louis Sullivan, né, que com seu grande e famoso slogan, né, a forma segue a função. O funcionalismo veio para ficar. Óbvio que terão outras expressões artísticas de design, mas ele vai continuar. Inclusive, vai ser também, de certo modo, criticado por outras. Um dos estilos que vai aparecer ali na final do século XIX e o início do século XX e vai ter uma influência imensa em praticamente todas as formas possíveis e imaginárias de expressão estéticas vai ser o chamado Art Nouveau, que também vai ser chamado naquela época de estilo moderno. Vai acabar se confundindo também com o modernismo, isso acaba às vezes virando uma confusão danada. Mas o Art Nouveau, ele não tem uma característica funcionalista, pelo contrário, ele vai ter uma defesa muito grande na ornamentação não racional, não funcional, mas ao mesmo tempo vai conseguir fazer com que os seus produtos e as suas produções continuem sendo inseridas no processo industrial. Quer dizer, né, a grande transformação ali na virada do século XX vai ser que a indústria vai conseguir se adaptar a essas propostas não totalmente funcionais que já estão aparecendo ali pelo Art Nouveau. Então o Art Nouveau ele vai ter uma influência do Art and Craft, que de certo modo, como já falamos, é uma crítica à industrialização, só que ele vai ser perfeitamente inserido na industrialização. O termo Art Nouveau, ele aparece, né, significa arte nova em francês, mas ele aparece com vários nomes em locais diferentes. Né? Ele vai ter o nome de o estilo da juventude no alemão, né, o Jugendstil. Né? Eu não sei se é assim que é a pronúncia, eu não sei falar alemão, mas eu acredito que seja algo parecido com Jugendstil. Vai ter o chamado estilo Floreale, né, no italiano, também vai ter o estilo Liberdade
também na Itália, enfim, em alguns lugares vai ter simplesmente o estilo moderno. O fato é que o Art Nouveau ele vai ter expressões em vários países. Ele vai começar ali na França, mas vai ser muito forte nos Estados Unidos, vai ser muito forte nas Ilhas Britânicas, vai ser muito forte na Itália, e inclusive aqui no Brasil nós vamos ter uma presença bastante interessante do Art Nouveau. O Art Nouveau, como eu disse, ele é um movimento de design, mas que vai se misturar com a arte. Esse é um momento onde vai ser difícil saber aonde termina a arte e começa o design, aonde começa o design e termina a arte. Vai ter momento que a gente vai ficar realmente um pouco confuso. E ele, o Art Nouveau, ele vai se expressar, como já falei, em tudo, né? Nas artes, no vestuário, no mobiliário, na produção industrial de utensílios domésticos, na arquitetura, na ourivesaria, né? Na fabricação de joias, na publicidade, na tipologia, né? Criação de letras, de fontes, né? Como a gente usa hoje nos computadores, na época não tinha, era tudo manual, e isso vai se espalhar pelo mundo. As influências do Art Nouveau, né? Como eu já falei, serão, tem um pouquinho de barroco, tem um pouquinho de rococó ali, né? Tem o chamado japonismo, né, que são as artes decorativas do Japão, que chegam no século XIX com muita presença nos países capitalistas europeus, né, uma decoração muito bonita, muito singela, com uma valorização muito grande de figuras da natureza. Então esse japonismo vai ser muito forte do Art Nouveau, vai ter uma influência de elementos góticos, celtas e saxões, você vai encontrar isso em determinados momentos, tá? Então vai ser uma arte que vai valorizar muito a figura feminina, e são artes, é uma arte que vai ter uma presença muito grande de elementos orgânicos, né? O que significa falar elementos orgânicos? São plantas, pessoas, né? Principalmente mulheres, figura feminina, animais, insetos, misturados nas estruturas arquitetônicas, misturado nas imagens publicitárias. Muitas vezes você vai ver um inseto se misturando com uma planta que adentra pelo corpo de uma pessoa, uma coisa meio antropomórfica, enfim, orgânica nesse sentido, né? São coisas vivas sendo utilizadas como ornamentos de coisas inanimadas. Então o Art Nouveau vai ser uma arte extremamente elaborada e vai exercer um certo fascínio, né? Não só naquela época como até hoje, né? A gente vira e mexe e a gente vê aí produções estéticas, publicitárias, né, utilizando o Art Nouveau. E, inclusive, né, há produtos de marcas que são utilizadas até hoje, que mantêm a sua versão Art Nouveau como até uma forma de dar tradição. Pegue a logomarca daquele sabonete Febo, aquilo é Art Nouveau. Pegue, por exemplo, o rótulo do biotônico Fontoura, aquilo é Art Nouveau. Pega, por exemplo, aqui aquele talco antisséptico Granado, né, Granado, também aquilo é Art Nouveau. Se você for procurar aí, né, você vai encontrar várias outras marcas e produtos que até hoje mantêm essa característica Art Nouveau. Aqui temos algumas imagens que eu selecionei do Art Nouveau, talvez sejam os dois maiores artistas estejam aqui nesse slide. Os primeiros aí da esquerda são 3 cartazes do Moulin Rouge, feitos pelo Henri Toulouse-Lautrec, já é um conhecido nosso da aula de pós-impressionismo. Como eu falei, o Toulouse-Lautrec, que vivia naquela boemia, né, parisiense, que convivia ali o tempo inteiro nos cabarés de Montmartre, um dos seus trabalhos era produzir peças publicitárias, cartazes, né, e propagandas para espetáculos desses cabarés, peças, músicas, grandes bailes. E aí nós temos 3 grandes exemplos aí, né, do Moulin Rouge e da Jeanne Avril, né, que eu já tinha comentado com vocês que ele era obcecado por essa dançarina. Embaixo ali também temos um cartaz bastante famoso de outro cabaré, Le Chat Noir, né, o Gato Negro, também de um espetáculo, esse aí do Théophile Steinlein, também é um símbolo bastante famoso, né, de Paris, do Art Nouveau, está sempre aparecendo em catálogos, em livros, como grandes exemplos, né, dessa arte que vai marcar ali aquela Paris do começo do século. Mas do lado aqui, né, nós temos talvez as obras do artista que melhor representa o Art Nouveau, que é o Alphonse Mucha, né, escreve Mucha, mas fala Mucha. Ele era um artista tcheco, né, da região da Morávia, da atual República Tcheca,
E teve um tempo em Paris e se especializou em Art Nouveau, essas obras, né, que são talvez os maiores ícones do estilo. Você pode ver aí como que valoriza muito a figura feminina, né, toda a questão das plantas, das flores, né, essa arte bastante orgânica que eu já comentei com vocês. Ele era obcecado pela Sarah Bernard, né, que é essa grande cantora, também atriz do teatro parisiense. O Mucha, ele depois de um tempo, ele volta para a República Tcheca, em Praga, e vai fazer talvez a sua principal obra, né, que é uma série de quadros chamada Epopeia Eslava, onde ele, através de quadros enormes, vai retratando, né, a história do povo eslavo. Então aqui temos belos e representativos exemplos do Art Nouveau na parte mais da pintura, né, e também do design, né? Como eu falei com vocês, o Toulouse-Lautrec e o Mucha também, ao mesmo tempo que eles são grandes artistas, também estão aí sendo grandes designers gráficos, né? Sobre a Epopeia Eslava do Alphonse Mucha, a sua maior obra, como eu falei, é uma série de quadros, são 20 quadros enormes, né? Tem quadros de mais de 6 metros. Eles estão na República Tcheca, eles foram pintados ali entre 1910 e 1930 e representa várias cenas da história e do folclore eslavo, né, principalmente lá da região da Morávia e da atual República Tcheca. São quadros belíssimos, com uma força expressiva imensa, né? São 20 quadros ao total, aqui eu selecionei só trechos de alguns deles, só para vocês ficarem um pouco curiosos. Não é difícil de encontrar na internet boas imagens dos 20 quadros e infelizmente eles são muito sensíveis, eles não são muito comuns ficar fazendo viagens, exposições, porque eles ficaram enrolados durante um tempo. Na época que os nazistas invadiram a região, o Mucha foi preso pelos nazistas e morreu pouco tempo depois, libertado de pneumonia, quer dizer, deve ter sofrido muito na prisão. E as obras foram salvas, né, porque havia também aquele medo dos nazistas, né, como todo fascista é ladrão, né, roubaram obras de arte, tesouros e dinheiros pela Europa inteira, e aí tentaram, né, de certa forma, proteger as obras. E isso acabou deixando os quadros, as telas muito frágeis, então elas não são muito comum ficar fazendo viagens, não. Então, né, para quem não tiver condições de ir até em Praga, na República Tcheca, que é uma cidade muito bonita, que vale muito a pena o passeio, porque ela, inclusive, tem uma arquitetura gótica muito interessante, tem uma arquitetura neoclássica também muito bonita. Então, Praga é uma cidade que merece uma visita por vários aspectos da arte. E eu, sinceramente, eu não sei aonde que as obras estão expostas agora. Elas, né, de vez em quando elas mudam de lugar, mas não é tão comum assim. Então fica aí essas sugestões dessas imagens para vocês, né, terem uma pequena ideia do que é a famosa obra-prima do Alphonse Mucha, que é a Epopeia Eslava. Separei aqui algumas imagens de Art Nouveau na arquitetura. Essa primeira imagem da residência Tassel, hoje em um hotel, é considerada um dos maiores exemplos da Art Nouveau na arquitetura. Fica em Bruxelas, na Bélgica, do arquiteto e artista Victor Horta, que também é um dos maiores nomes do Art Nouveau. Você vê claramente nessa imagem os elementos que compõem o estilo. Você vê ali os elementos orgânicos, tá vendo? São várias galhos brutos, retorcidos, subindo ali. Olha aquela coluna que segura, né, a escada, né? Você vê que lá na parte superior dela, ela é feita de metal, mas chega lá na parte superior dela, parece que está se transformando em plantas. Você vê o chão ali, aquele mosaico também formando brotos, a própria estrutura da escada, né? Abaixo do corrimão ali também você vê que parece que são pequenas folhas, pequenos galhos. A luminária, não sei se está dando para ver a luminária, são formadas com pequenos copos de leite, aquela flor, né? A cobertura da lâmpada são como se fossem pétalas de flor. Então, essa imagem é fantástica para exemplificar esse Art Nouveau. Do lado, nós temos ali o museu, a entrada do metrô de Paris, da estação des Abbesses, que fica no bairro Montmartre. Na verdade, não é a única entrada do Métropolitain, né, que é o nome do metrô em Paris, não é a única entrada do metrô de Paris que tem esse visual Art Nouveau. Na verdade, são várias. Essa é uma bem famosa, porque todo mundo que vai a Montmartre tem boa chance de chegar ou ir embora do bairro através dessa estação. Montmartre, para quem não sabe,
é o bairro de Paris, considerado um dos bairros boêmios, né? Ele é muito famoso porque ele é exatamente nesse bairro onde ficava os grandes cabarés, o Moulin Rouge, o Le Chat Noir, La Folie Pigalle e outros famosos. Vai ser nesse bairro que vai ter o ateliê do Pablo Picasso, o ateliê do Salvador Dalí. Enfim, é um bairro que... O bairro em si já é um sítio histórico muito importante. Temos também nesse mesmo bairro o famoso funicular, que é aquele bondinho que sobe inclinado a ladeira de Montmartre, né, até chegar na Basílica de Sacré-Cœur, que é um dos pontos turísticos mais famosos de Paris. A vista mais bonita de Paris é lá de cima, então quer dizer, todo mundo que vai a Paris, se não foi, tem que ir em Montmartre, tem que ir lá conhecer esse bairro maravilhoso, e você vai ver obras de arte o tempo inteiro nesse bairro, né? Atrás da Basílica de Sacré-Cœur tem a Place du Tertre, que é uma praça onde fica uma quantidade imensa de bares, restaurantes e artistas de rua, fazendo quadros, fazendo caricaturas. Quer dizer, é um lugar que você, tipo assim, eu quero morrer aqui, né? Dá vontade de chegar lá nessa praça e nunca mais sair de lá. Enfim, quem for a Paris, e quando vocês forem a Paris, por favor, peguem o metrô e desçam nessa estação de metrô, na Place des Abbesses, que fica ali no meio de Montmartre. Temos ali um exemplo bem bacana também de vitral de Art Nouveau. Dá para ver a influência da arte decorativa japonesa nelas, né? É uma arte muito colorida, né? Muito leve, mesmo, né, tendo aí estruturas de metal, ela consegue fazer uma coisa leve, né? Repare ali também na entrada da estação do metrô, o vidro, né? A cobertura da entrada é de vidro, né? Então você vai ver isso aparecer muito. Embaixo temos uma imagem que talvez seja conhecida da região aqui de Juiz de Fora, na zona da Mata de Minas Gerais, que é a Vila Iracema, que é uma casa que, graças a Deus, está sendo reformada. Ela esteve à beira da ruína e, né, ficou abandonada durante muito tempo, e atualmente ela está no processo de reforma. É um exemplo belíssimo de Art Nouveau aqui em Juiz de Fora. Muito bonita essa casa, exemplifica também muito bem o que é esse estilo. E quem mora em Juiz de Fora, para quem não está sabendo onde é que é, fica na rua Espírito Santo, perto dos Correios, perto da Escola Normal, do outro lado da rua. Então não é difícil de achar, é bem no centro da cidade de Juiz de Fora. Tem um estacionamento do lado dela, que é horrível, né, porque acaba até prejudicando a estrutura da casa. Mas quem, né, mora em Juiz de Fora ou região e for passar pelo centro da cidade, tenta dar uma passadinha lá para ver essa casa de perto, que ela é muito bonita. Um outro exemplo bastante famoso de Paris, né, é o edifício La Vie Rotte, né, o La Vie Rotte, que ele é belíssimo, né? Eu peguei essa foto que pega só a parte superior, né, do frontão da porta principal, mas ele todo em Art Nouveau. Aí você vê essas figuras femininas, essas plantas, essas volutas, né? Tem um pouco de rococó no meio disso aí. Esse prédio é famoso, você passa em frente a ele em Paris, tem um monte de gente tirando foto dele. É quase que uma atração turística também. Nesse slide temos exemplos de interiores, né, de Art Nouveau. Não vou ficar repetindo tudo que eu já falei no anterior, mas olhem bem essas imagens, vejam as flores, as plantas, os vitrais, os elementos orgânicos, né? Olha aquela lareira, né? Aquela lareira parece uma coluna vertebral, parece uma concha, parece uma estrutura de osso. Enfim, essa ideia de coisas orgânicas o tempo inteiro aparecem. Temos aqui alguns exemplos de roupas, né, de Art Nouveau, tanto masculina como feminina. Essa cara, né, o Art Nouveau vai dar a cara do que a gente chama da Belle Époque, a Bela Época, que vai ser, né, o ideal de urbanização da virada do século, que toda cidade que quer ser moderna vai querer adotar isso. Então por isso que a gente vê o Art Nouveau se espalhando pelo mundo todo. O Rio de Janeiro é uma cidade que vai ter uma presença de Art Nouveau muito grande, né? Muitos prédios do centro do Rio de Janeiro são em Art Nouveau, né? O pessoal vai para o Rio de Janeiro para ver as praias, mas esquece de conhecer a questão arquitetônica, que é belíssima. E o Rio de Janeiro tem umas obras arquitetônicas em Art Nouveau que são simplesmente maravilhosas e que merecem uma atenção maior, não só do poder público, mas principalmente da sociedade. Como tudo que se espalha pelo mundo, obviamente vai ter diferenças a cada lugar que vai. Aqui eu peguei alguns exemplos, né? Tem ali um portão, né, de uma entrada de uma casa, de Hector Guimard, de Paris também, um prédio bastante famoso. Temos ali um caso interessante da cidade de Riga, né, na Letônia,
no leste europeu, Decat House é uma casa, é um prédio grande, enorme, mas destaquei aqui o frontão aí, esse amarelo, que é essa parte azul, também bastante famosa, é um belo exemplo de Art Nouveau no leste europeu, mas eu acho que quando você começa a sair né, da França, né, você sempre vai parar ou na Itália ou na Espanha, quando vai falar de Art Nouveau. Quando você está falando de Art Nouveau na Espanha, os espanhóis eles usavam o termo chamado modernismo, né? Modernismo, né? Modernismo. Porque eu estou te falando que esse conceito de moderno, modernismo, cada lugar vai ter um nome diferente. Quando você lê modernismo no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, na Espanha, você está falando do Art Nouveau que aparece na Espanha, que é diferente do que aparece na França, nunca é igualzinho. O maior nome, né, do modernismo, né, dessa arte, desse Art Nouveau espanhol, sem dúvida nenhuma vai ser o Antônio Gaudí, que vai ter suas grandes obras na Catalunha, né, em Barcelona. São prédios, né, que chamam muito a atenção. Tem a Casa Batlló, né, que fica no centro de Barcelona, que está ali, né, parece que tem ossos, né, no meio dos vidros ali, dando a estrutura em torno das janelas. Tem muito mosaico, né, coloridos. É uma casa que chama muita atenção, né, muitas cores e muitos elementos orgânicos no meio dessa estrutura toda. Mas é diferente, não é o mesmo, é conchas, né, ele usa muito essa noção de conchas, né, bem marinho, né, não é francês, você vê as diferenças. Né. Mas talvez o exemplo mais famoso do Gaudí seja a Sagrada Família, né, a Catedral Sagrada Família, que não está pronta até hoje. Né. Começou a ser construída em 1882 e, segundo a Prefeitura de Barcelona, né, o governo da Espanha, se tudo der certo, se tiver nenhum atraso e outros problemas aí, até mais sérios do que falta de dinheiro, acredita-se que ela vai ficar pronta agora, em 2026. Mas, sinceramente, eu duvido. Eu acho que ainda vai demorar mais um pouco. Mas o fato é que, enfim, ela está sendo construída há mais de 100 anos. Ela ficou parada durante muito tempo. A verdade é que o Gaudí propôs uma construção que, na época, não tinha condições, não tinha tecnologia para poder fazer o que ele estava projetando. E agora tem, só que é um preço completamente absurdo. E demorou muito para, finalmente, eles toparem terminar essa obra. E, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos arquitetônicos mais famosos do mundo e talvez o mais famoso de Barcelona. Tenho certeza que qualquer investimento nessa obra vai valer a pena, a médio e longo prazo, por conta da questão do turismo. E temos aqui um outro exemplo muito bonito, né? A Itália também vai ter muitos exemplos de Art Nouveau. Na Itália, né, eles vão ter esse nome da arte da liberdade, a arte liberta. E temos aí a Casa Fenoglio, né, do Pietro Fenoglio, que é uma casa muito grande também. Eu só destaquei essa parte superior dela ali, que pega aí essa marquise de vidro, que é muito interessante, e pega também aí essas sacadas que mostram bem essa característica do Art Nouveau italiano. O Art Nouveau também vai ter uma presença fortíssima nos elementos decorativos, e tem aqui alguns exemplos de cadeiras, de móveis, de luminárias, né, lamparinas, joias e, né, uma escrivaninha ali. Destaquei aqui duas figuras importantes, né, desse meio do mobiliário, né, o Arthur McMurdo, que já foi citado anteriormente, e o Henri van der Velde, que também vai ter uma produção que vai influenciar muito o mobiliário do século XX. Então você consegue ver aí, né, todos os elementos do Art Nouveau dentro dessa arte. Você vê que não é uma arte funcional. Quando eu falo que ela não é uma arte funcional, é porque você vê, ela tem uma riqueza muito grande de ornamento, tem os detalhes muito delicados, não são peças baratas, são peças que utilizam material caro e que, como a gente está vendo, só tem o caráter de ornamento. Quer dizer, você não, uma lamparina daquelas ali, uma lâmpada daquela ali, que é muito bonita, parece uma flor de verdade. Mas ela não precisa parecer uma flor para poder funcionar como lamparina. E aqui eu estou criticando aos olhos de alguém que defende uma arte funcional, um design funcional. Aquela forma, apesar de ser muito bonita e ela está servindo para o que está se propondo, mas ela traz ornamentos que encarecem o produto, né? E que talvez não tenha lá a sua utilidade comprovada, né? Em alguns casos até vai ter. Mas é isso que a gente diz, né, que muitas vezes o Art Nouveau ele tem essa característica não funcional, não racional, porque ele pressupõe elementos
que vão ter apenas o caráter estético e não para que aquela peça, para aquele, né, aquele equipamento funcione de maneira satisfatória. A chamada Escola de Arte de Glasgow, que fica na Escócia, vai ser um desdobramento da influência do Art Nouveau e do Art and Craft nas Ilhas Britânicas, um dos mais importantes. Aqui realmente houve uma escola, né? A escola de Chicago era um grupo informal, esse aqui não. Houve uma escola de artes em Glasgow, tinha lá como seus principais nomes, né? 4 deles, né? Que inclusive ficou conhecido como os 4 de Glasgow. Tem ali o Charles Rennie Mackintosh, que é o mais famoso deles, e eles vão ser muito influenciados pelo Art Nouveau e pelo Art and Craft, né? A revista The Studio, que circulava nos países de língua inglesa, vai influenciar muito esse pessoal, e eles vão começar a produzir materiais gráficos e também mobiliários e artigos de decoração que vão influenciar muita gente daqui para frente, vão ter ecos no chamado Art Deco, que nós vamos falar mais à frente, e estilos artísticos como o construtivismo e o Vestige. Esse estilo foi tão forte que acabou ganhando um nome próprio, chamado de estilo de Glasgow. Tá? Então a escola de Glasgow ela vai ter influências, né? Ela vai gerar influências na arte gráfica, na publicidade, no mobiliário e em elementos decorativos no geral. Aqui temos alguns exemplos dos 4 de Glasgow, né? Temos aqui o James Herbert McNair, que tem um biombo, né? Uma peça de decoração de mobiliário, né? Muito comum naquela época, né? Os biombos dentro das casas, dentro dos quartos, né? Para separar a parte do lavabo do resto do gabinete, né? Temos aqui um outro exemplo do Mackintosh, né? De um Stunning Glass, né? Que é um vitral muito bonito dele, dessas rosas, né? Você vê a influência do Art Nouveau muito grande. Temos umas cadeiras, as cadeiras do Mackintosh são muito famosas, né? Do pessoal que estuda design de móveis, o Mackintosh é quase que um dos santos sagrados do design de móveis, porque essas cadeiras deles, final do século XIX, começo do século XX, são de uma modernidade espantosa, né? Parece até difícil acreditar que essas cadeiras, né, foram feitas há mais de 100 anos. E temos ali também um exemplo de gravura, né? As irmãs MacDonald, né? A Frances e a Margaret, elas faziam obras em pinturas, em aquarelas, em azulejos, faziam cartazes, que também você vê claramente a influência, né, da pintura japonesa e do Art Nouveau, mas que aqui ganha, né, elementos novos. As irmãs MacDonald, junto com o Mackintosh e o McNair, formavam os chamados 4 de Glasgow. Como já falamos, o Art Nouveau vai se espalhar por vários países e em cada país vai ter suas características diferenciadas. Nos países da língua alemã vai ficar conhecido como Jugendstil, que vai ter na chamada Secessão de Viena o seu maior exemplo. Secessão de Viena, a palavra secessão significa divisão, separação. Eram jovens artistas, arquitetos, urbanistas, que se revoltando contra a Academia de Viena, Academia de Arte de Viena, assim como os impressionistas se revoltaram contra a Academia Francesa por causa do Salão de Paris, os artistas de Viena também, naquela virada do século XIX para o século XX, também tiveram a sua revolta, né? Fundaram um grupo, né? Esse grupo vai começar a fazer uma arte independente, né? Separada da arte neoclássica de Viena. Viena é uma cidade profundamente neoclássica naquela época, e eles vão começar a produzir uma arte inspirada no Art Nouveau, mas que vai receber esse nome, né, de Jugendstil, que é diferente, não é a mesma coisa, a influência está presente, mas não é a mesma coisa. Dos vários artistas envolvidos nesse movimento, vai se destacar, sem dúvida nenhuma, o Gustav Klimt, que tem um dos seus quadros mais famosos, né, o Beijo, que está aqui no slide, no Museu Belvedere, lá de Viena, que também é um museu belíssimo, que tem obras importantíssimas, e não apenas do movimento de Jugendstil, mas também tem obras importantes do neoclássico. O próprio neoclássico está lá, grandes exemplos de neoclássico e outras obras do início da arte moderna estão presentes nesse Museu Belvedere. Vale, né, quando vocês forem a Viena, vocês, por favor, conheçam vários museus, né, tem museu em toda esquina
lá em Viena, mas o Belvedere talvez seja um dos mais famosos. É obrigatório conhecer esse museu. E essa galera, né, esses jovens artistas vão fundar esse movimento, a Secessão de Viena, e desse movimento vai nascer o chamado Wiener Werkstatt. Lá estou eu falando alemão, né? Não sei falar alemão, mas né, que seria a Oficina de Viena, que é um grupo, né, de artistas, artesãos, né, que vão fazer uma cooperativa de artes de ofício, que vai ter efeitos no mobiliário, na arquitetura, na publicidade, nas artes decorativas e por aí vai. Então esse estilo, né, da Wiener Werkstatt, né, vai também ter uma influência muito grande pela Europa e vai ajudar a popularizar o Art Nouveau e as suas, né, novas designações pelo mundo aí. Como eu falei que essa aula de hoje seria bem focada na questão do design, nós vamos aqui entrar na chamada Werkbund, que vai ser também um movimento, né, na verdade vai ser uma associação alemã de artesãos, né, a Deutscher Werkbund, que vai ter uma influência no design industrial incomensurável. Vai ser até um pouco estranho que eu vou falar aqui agora, mas naquele final do século XIX, produtos industrializados alemães eram conhecidos como ruins e baratos. Hoje, quando a gente fala de produto alemão, todo mundo pensa em algo de extrema qualidade e não tão barato assim. Então, o que aconteceu, né? Por que a Alemanha era conhecida por produzir porcarias e hoje em dia é sinônimo de produção industrial de altíssima qualidade? Isso tudo começa a se explicar um pouco pela chamada Werkbund. Ao final do século XIX, por exemplo, teve a exposição, aquela grande exposição mundiais da Filadélfia. A Alemanha saiu muito criticada daquela exposição por conta da sua baixa qualidade dos produtos. E depois da unificação alemã, né, a Prússia, que é o estado germânico mais importante, mais rico e mais industrializado na época, né, que comandou o processo de unificação alemã na década de 1870, começa a promover uma valorização da indústria alemã no sentido de produzir, né, produtos cada vez melhores, de qualidade, mantendo um preço competitivo e que também tivessem uma atração estética interessante para atrair o consumidor. Né? Porque a fama já estava feita, a fama era de produto ruim, porcaria. E agora eu preciso fazer produtos bonitos, bons e baratos, ou pelo menos com preço competitivo. Então o governo da Alemanha vai criar ali em 1907 essa Associação Alemã de Artesãos, cujo objetivo era preparar a criação de uma indústria alemã de grande quantidade, de grande qualidade daqui para frente. Então vai reunir empresários, engenheiros, arquitetos, artistas, desenhistas, artesãos, enfim, qualquer pessoa que tivesse uma afinidade técnica para trabalhar nesse meio, e a partir daí começou a fazer grupos de trabalhos, grupos de pesquisa, e organizavam exposições, catálogos, revistas. Vamos lançar a revista da Reform, né, a Forma, que também vai ser uma revista que vai circular pelo mundo inteiro, né, a Alemanha já vai se transformar ali, né, num exemplo, né, de como que o design junto com a industrialização pode fazer produtos bons e baratos. E esses exemplos vão aparecer na arquitetura, na escultura, nas artes decorativas, até mesmo na construção de casas populares. E uma coisa interessante também da Werkbund é que ela vai criar a noção de identidade visual corporativa. Né? O que significa dizer? Isso não era tão comum naquela época. As empresas vão começar a utilizar uma certa publicidade e essa publicidade vai tentar criar uma identidade, criar uma marca, criar uma identidade visual. Quando você vê aquele material de propaganda, você já sabe de qual é a empresa. É mais ou menos, isso hoje é muito comum. Você tem determinados bancos aí de você só olhar para a cor da propaganda, você não precisa nem ver o nome do banco, mas só de ver a cor, né, as cores, você já sabe de qual banco que está falando. Né? Existe isso, é a chamada identidade visual. Você pode ver um carro de longe, só de longe você já sabe mais ou menos qual que é a marca dele, porque ele tem uma identidade visual. Então isso vai começar a ser
trabalhado de maneira sistemática a partir da Werkbund. A Werkbund vai ter uma quantidade imensa de pessoas envolvidas, né, e muitos deles são artistas e arquitetos e designers, né, alguns desses nomes que estão aqui no slide, né, como o Peter Behrens, o Walter Gropius, o Mies van der Rohe, esses caras vão aparecer mais à frente em outros estilos arquitetônicos, em outros estilos de design, de arte, vão participar do chamado neoplasticismo, vão estar envolvidos com a escola Bauhaus, que a gente vai falar mais à frente. Então a influência desse pessoal é imensa, é muito enorme. Aqui tem algumas imagens que mostram um pouquinho, né, de toda essa preocupação, né, com a construção da identidade visual das empresas, né? Tem aqui a AEG, né? A empresa de equipamentos elétricos da Alemanha, que vai ser a primeira das grandes empresas que vão, né, patrocinar a Werkbund. Temos ali a capa de um catálogo, né, da revista, né, da revista Daiform, né, de 1926, e temos ali um edifício, né, que também, dentro desses lugares de exposição, né, que vai acabar mostrando, né, essa nova tendência arquitetônica, né, de mistura de materiais mais modernos, né, de metal e vidro, enfim. A gente vai ver mais imagens aí no próximo slide. Nesse slide aqui tem um pouquinho de secessão vienense e um pouquinho de Werkbund, né? Do lado esquerdo é secessão vienense, do lado direito a Werkbund. Só para a gente poder aproveitar um pouquinho. Ah, e no cantinho ali tem o Edward Johnson, vou falar dele daqui a pouquinho. Temos aqui, olha só, um cartaz do Coleman Moser, né, um dos grandes artistas também da secessão vienense, um cartaz da 13ª exposição do grupo, né? Você vê aí a influência do Art Nouveau, mas você já vê também elementos novos, né? Uma tipografia bem única, né, que está sendo criada ali. Você já vê muitos elementos geométricos, né, que isso vai influenciar movimentos mais à frente. Temos ali também um outro exemplo interessante de mobiliário, né, a cadeira, né, também do Moser com Joseph Hoffmann, que essas cadeiras também, né, tem uma influência de Art Nouveau, mas já vem trazendo coisas mais interessantes. Você vê que ela é um pouco mais geométrica, né, não tem tanto aquela valorização das flores, né, como a gente viu antes. Temos ali do Otto Wagner também, um arquiteto, urbanista, paisagista, que na chamada lá, né, os pavilhões da Praça Carlos, né, o que está escrito ali em alemão, gente, não me peça falar em alemão, mas está falando é isso, né, os pavilhões da Praça Carlos, que fica lá em Viena, que são, né, um conjunto, né, de pavilhões que eram utilizados para exposições e outro tipo de atividades públicas. Temos ali um caso do Peter Behrens, né, que é um dos grandes nomes, né, da Werkbund alemã, né, e aí um projeto dele de uma fábrica de turbinas da AEG, que eu já citei antes ali. Ali em cima, está dando para ver a logomarca AEG, em cima do prédio ali, AEG, talvez se conseguir ampliar, mas é muito fácil de encontrar isso na internet, né? Essa logomarca, por exemplo, foi um grande marco, né? A logomarca foi um marco, né, da identidade visual. E esse pessoal da Werkbund vai influenciar muito o Edward Johnson, o inglês, né? Eu botei ele aí no meio porque sobrou um espaçozinho, eu acho que tem que falar. O Edward Johnson, ele não é que ele tenha participado nem da escola de Glasgow e nem da Werkbund, mas ele é considerado um dos designers gráficos mais importantes da história, e lá da Inglaterra com certeza é um dos mais importantes, que ele que vai ser o responsável por vários, né, projetos interessantes de design, mas essa coisa da identidade visual corporativa do metrô de Londres, que é um dos símbolos mais importantes de Londres, né? Quando você fala de Londres, aquelas colagens de imagem, você sempre vê o Big Ben, a Torre de Londres, o London Eye, né, que é aquela roda gigante agora recente, e com certeza a logomarca do metrô de Londres, né? Aquele círculo vermelho cortado por aquela faixa azul. Esse projeto é um projeto do começo do século XX e que está aí até hoje, né? Temos aí o exemplo de um dos primeiros desenhos do Edward Johnson, que é, como eu já falei, um dos designers mais importantes da Inglaterra. Ele teve contato com o pessoal da Werkbund, né? Inclusive tem, né, o livro do Schneider, né, que eu já citei, do Beat Schneider, aquele livro de capa branca que eu citei, que fala sobre o estado do design. Ele chega a comentar que foi um contato do Edward Johnson com o pessoal da Werkbund que ajudou, né, a fomentar essa ideia de identidade corporativa através do design.
Nós vamos ter uma overdose de imagens daqui para frente, porque o Art Deco, assim como o Art Nouveau, está presente em tudo. Então, mais uma vez, eu tive aquele sofrimento anterior de escolher qual imagem que eu vou deixar de fora. Então temos aqui alguns quadros, né, e uma escultura e material gráfico que também ajudam a representar bem o Art Deco. Dos artistas em Art Deco, né, eu acho que se destaca muito a figura da Tamara Lempicka, mais uma vez uma pronúncia complicada porque ela vem do leste europeu, ela é polonesa e vai ficar radicada na França. Ela vai pintar muitos quadros de mulheres, né, de figuras femininas, e vai acabar dando a cara, né, estética de uma geração. Né? Temos ali o autorretrato dela, né, a Tamara in the Green Bugatti, né, no Bugatti verde, né, no carro verde, e temos a Garota de Verde com Luvas, também um quadro, talvez um dos quadros mais famosos dela. Né? Eu gosto tanto desse quadro que eu tenho na minha sala. Né? Temos aqui do lado duas peças publicitárias também, uma do Hotel Waldorf Astoria de Nova York, um cartaz que representa bem, né, a figura feminina do Art Deco. Temos ali a capa da revista Vogue, também de 1929. Aí embaixo nós temos ali do Reginald Marsh, um pintor americano muito característico, ele é da década de 30, dos Estados Unidos. Ali. Ele tem uma influência também interessante do Art Deco. Não é exatamente um Art Deco tradicional europeu, mas é uma representação mais americana. Né? Essas pinturas, ele vai ter muitas pinturas em prédios públicos, em prédios em Art Deco, né, que estão sendo muito construídos ali na década de 30, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E eu, né, fiz a questão ali de botar essa escultura, né, esse monumento que fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, aqui no Brasil, que é o monumento às bandeiras do Victor Berrecheret, que inclusive é um monumento em Art Deco da década de 1950, né, ele é um pouco mais à frente, e um monumento polêmico, né, porque é uma homenagem às bandeiras, aos bandeirantes, né, que tem toda aquela áurea dos desbravadores do interior do Brasil, mas que fizeram isso por conta da escravidão e de violência e estupro e por aí vai, né? Bom, não é o assunto dessa aula, né, ver as questões morais do bandeiritismo no Brasil, mas é uma obra esteticamente muito interessante, é uma obra que faz parte do patrimônio artístico nacional e é um belo exemplo de escultura em Art Deco. Aqui temos alguns exemplos de Art Deco na arquitetura. São todas imagens de Nova York, né? Talvez a cidade em Art Deco, né? O centro de Nova York, os grandes edifícios, os grandes arranha-céus, feitos ali na década de 20, 30 e 40, são quase todos em Art Deco. Temos ali o saguão do edifício Chrysler. O edifício Chrysler é aquele grandão ali do lado, ali, com aquela torre bonita, prateada, é um prédio bem famoso, aparece muito nos filmes. E ali a gente tem o saguão e a entrada do elevador, né? Você vê ali claramente elementos bastante presentes do Art Deco nessas imagens. Temos do lado ali o Empire State Building, né? Para quem não está sabendo de quem que eu estou falando, é o prédio do King Kong, né? Que talvez seja o prédio mais famoso de Nova York, também um prédio em Art Deco. E ao lado ali, uma foto de baixo pegando, né, uma escultura também em Art Deco do Atlas, né? Aquele personagem da mitologia grega, e com ao fundo um dos prédios do complexo do chamado Rockefeller Center, que na verdade são 19 edifícios, praças, é uma parte enorme ali do centro de Nova York, onde, né, todos esses prédios e essas praças e essas estruturas, né, essa arte toda, as galerias que compõem o chamado Rockefeller Center. Também é um prédio também em Art Deco, na verdade um complexo em Art Deco, e todos esses prédios estão pertinho do outro. Né? Se você vê ali no edifício do Chrysler, lá no fundo, aquele prédio amarelo ali um pouco alto também, um pouco mais baixo que ele é um dos prédios do Rockefeller Center. Ali aos fundos do edifício do Empire State Building também, se você souber para onde você está olhando, um daqueles prédios ali para trás, lá no fundo, também fazem parte do Rockefeller Center. Então todos esses prédios, você subindo em cima de cada um deles, você vai ver os outros, né? Esse centro de Nova York ali, ele, como vocês sabem, ele é tomado, repleto de arranha-céus cada vez maiores. O Rockefeller Center é baixo perto do Empire State Building, ele tem só 90 andares. Isso é baixo, né? Para vocês terem uma ideia. Imagens, imagens, imagens. Aqui mais algumas imagens em Art Deco. Dois exemplos ali de publicidade, né, muito característico do Art Deco, muitas linhas retas, bem verticais. Né? O Art Deco é muito vertical, você pode ver pelos prédios, ver os cartazes também, eles têm sempre um formato muito vertical, bem mais alto do que largo. Um cartaz do Normandie, que era
um transatlântico, tipo o Titanic, na época, né? Que fazia lá o França, Inglaterra e Nova York. Temos ali a propaganda também da feira mundial, né, da exposição mundial, daquela que eu já citei no começo dessa aula, no caso aqui, de 1933, em Chicago. Mais uma vez, olha Chicago aí também aparecendo, né? Dessa vez agora como palco das exposições mundiais. Temos dois exemplos de rádios do lado, você olha assim, parece prédio, né? Isso é um rádio também, estilo em Art Deco, você vê ali as linhas geométricas, né? Um trabalho muito bonito, aquele de madeira ali, lindíssimo, né? Parece uma obra de arte. Quando você olha assim, você fala, poxa, que monumento é esse? Não, isso é um rádio. O cara botar na sala da casa dele. Ali embaixo temos dois exemplos, né, de mobiliário, uma almofada, desculpa, uma poltrona. Você vê ali, né, os padrões bem característicos do Art Deco. Temos ali um aparador também em Art Deco, né, essa utilização dessa madeira também é muito parecido com o do rádio ali em cima, e uma sala em Art Deco, uma residência em Art Deco. Você vê o vitral, né, o grande vidro ali, todo seguindo esse padrão também geométrico do Art Deco. Uma casa, né, com o interior em Art Deco. O Art Deco é uma arte característica do século XX, de um século cada vez mais ligado à modernidade, aos carros, à energia elétrica, aos telefones, ao rádio, aos aviões, aos trens e ao cinema. E o cinema vai ter uma ligação muito forte com o Art Deco. Eu peguei aqui algumas imagens de alguns filmes, de alguns, né, símbolos do cinema, e para você ver como que você encontra o Art Deco o tempo inteiro no cinema. O próprio Oscar, a escultura do Oscar, é uma escultura em Art Deco. A logomarca, né, do estúdio, né, do 20th Century Fox é uma logomarca toda em Art Deco. Ali do lado temos o cartaz do filme Metrópolis, né, do Fritz Lang, né, que é expressionismo alemão, mas você vê que o cartaz, né, ele é também fortíssima presença do Art Deco. E duas imagens ali, né, e por coincidência, todas as duas com o Leonardo DiCaprio, né, você vê ali o Grande Gatsby, né, que é um remake, né, em cima de um filme dos anos 70 do Robert Redford e com a Mia Farrow, que por sua vez é uma adaptação do livro O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, né, que deu a cara da era do jazz através da literatura desse período, que é um filme todo em Art Deco. Se você quer ver um filme em Art Deco, veja O Grande Gatsby. Um outro exemplo muito bacana de um filme em Art Deco, onde tudo que aparece nele é Art Deco, é o próprio Titanic, que está ali embaixo, ali a Rose e o Jack. Ai, de Rose, se você chegasse um pouquinho mais para o lado, dava para o Jack subir naquela porta. Mas enfim, né? Quem não viu o Titanic, assista, né? Prepare-se o lenço. É um filme todo em Art Deco, que conta a história do Titanic, né? do transatlântico. E como eu já falei, né, curiosamente o Leonardo DiCaprio tá nos dois. Falando nisso, lembrando, né, se você quiser ver um filme em Art Nouveau, assista ao filme Moulin Rouge, que por coincidência é do mesmo diretor desse remake aí do Grande Gatsby. Então, se você quer ver um filme em Art Deco, você pode ver o Grande Gatsby. Se você gostar, assista um filme em Art Nouveau, que é o filme Moulin Rouge, né, com a Nicole Kidman, que também é um filme fácil de achar por aí. Fica a dica. E aqui vai um pouco de Art Deco no Brasil. Como eu falei, o Art Deco se espalhou pelo mundo todo e o Brasil tem uma presença muito forte de Art Deco. Não só nas capitais, como também no interior. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Botei lá o estádio municipal, né, o do Paulo Machado de Carvalho, o famoso estádio do Pacaembu, que fica lá em São Paulo. A fachada toda dele é em Art Deco, inclusive eu acho particularmente maravilhosa essa fachada, eu acho lindíssimo, né? Nunca tive nesse estádio, mas com certeza se eu for lá eu vou ficar olhando mais para a parte arquitetônica que para o jogo. Do lado ali a gente tem a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, um edifício enorme também, muito característico do Rio de Janeiro, também todo em Art Deco. Tem esse livro aí, gente, do Antônio Carlos Duarte, que é Arquitetura Art Deco em Juiz de Fora. Né? Mais uma vez eu cito Juiz de Fora porque a gente mora por aqui, né? Estamos aqui na área. Esse livro pode ser encontrado com certa facilidade nas livrarias, nas bancas de jornais da cidade e região. Vale muito a pena, né? Juiz de Fora tem uma riqueza arquitetônica que muitas vezes surpreende. Temos muito Art Nouveau, mas temos muito Art Deco, até bem mais. Eu acho muito bacana, recomendo muito. Tanto é que embaixo temos ali a famosa Casa de Itália, que fica ali também bem no centro de Juiz de Fora, que é o consulado italiano, né? E eu peguei uma foto antiga porque atualmente, infelizmente,
A Casa de Itália, o prédio está lá conservado, mas tem um monte de coisa na frente, botaram uma grade horrorosa na frente, tem algumas árvores que é óbvio que eu não vou ser contra a natureza, mas sei lá, eu acho que deveriam ter colocado outro tipo de planta na frente. Lá a parte de trás da Casa de Itália, quem conhece, tem uma área enorme, então quer dizer, gente, planta árvore lá atrás, põe um jardinzinho, porque está escondendo a frente do prédio, sabe? Então, assim, não é nada contra a natureza, pelo contrário, mas eu acho que em determinados momentos a gente tem que tentar preservar algumas belezas arquitetônicas. O ser humano também faz coisa bonita, não é só a natureza, não. E a frente da Casa de Itália hoje está complicada, porque tem uma grade horrorosa lá, tem um monte de propaganda, né? Porque tem um monte de curso que acontece lá dentro, então está uma poluição visual terrível, tem uma publicidade de um restaurante que trabalha nos fundos, enfim. Aí eu falei, gente, eu acho muito bonito esse prédio, ele é um exemplo sensacional de Art Deco, mas atualmente ele não está sendo exemplo para a gente botar a foto. Então eu procurei uma foto antiga e por sorte achei, está aí para você poder ver bem a cara do prédio. Ao lado, o famoso elevador Lacerda de Salvador e o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que é a maior escultura, né, a maior estátua de Art Deco que existe. Está lá no Rio de Janeiro, todo mundo está cansado de conhecer. Para quem não sabia, o estilo estético o estilo artístico dessa obra, ela é Art Deco, a maior estátua em Art Deco do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Inicialmente, e seria muito ideal, a gente poder fazer um curso seguindo uma ordem cronológica, mas, gente, na arte moderna, no design, tem hora que não tem condição de ser cronológico, porque senão fica uma confusão de temas. Eu já expliquei isso no slide passado. Nós estamos num momento da história onde existe uma quantidade enorme de estilos e movimentos e escolas de arte e design acontecendo ao mesmo tempo. Então não dá para fazer muito cronológico não. Então eu estou seguindo um pouco aqui, eu estou entrando aqui já na década de 30 e 40 e 50 e depois eu volto. Quando eu voltar a falar da arte, quando eu voltar a falar das vanguardas, eu volto lá para o comecinho de 1900. Só que agora eu vou ter que avançar porque eu estou seguindo uma sequência de desenvolvimento do design que uma coisa vai influenciando a outra. Então eu estou saindo do Art Deco e estou entrando no chamado Styling e Streamline, que são desdobramentos do Art Deco, mas que vão adentrar pelas décadas à frente. Então, só explicando por que eu vou parar aqui em 1950. Na aula que vem, quando eu voltar nas vanguardas, eu vou voltar lá em 1900 e pouquinho, com o fauvismo, o cubismo e por aí vai. Então, eu estou avançando por uma questão de raciocínio, né? Eu não quero parar o raciocínio que começou lá no Art Nouveau e no funcionalismo para poder depois ter que ficar voltando nisso. Então, vamos aqui pelo chamado styling e o streamline. Como eu já adiantei, é um desdobramento, uma derivação importante do Art Deco no design. Tá? Vai começar ali a partir do final do da década de 20, mas principalmente a partir da crise de 29, no início ali de 1930, porque como vocês sabem, os Estados Unidos vai sofrer uma crise econômica terrível em 1929, e uma das tentativas, uma das estratégias de sair daquela crise, além do New Deal, do Roosevelt, vai ser que as empresas vão tentar aumentar o consumo das pessoas, obviamente, que quanto mais gente comprando, mais a economia circula, mais emprego é gerado e, enfim, uma roda da economia positiva. As pessoas com dinheiro no bolso compram, quem compra aumenta a produção, quem aumenta a produção contrata. Qualquer pessoa com um pouco de bom senso entende que povo bem pago consome mais, povo mal pago consome menos. Parece um absurdo ter que dizer isso, mas tem gente que acha que quanto pior pagar o trabalhador, melhor para a economia. Bom, pode ser bom para meia dúzia de explorador, mas para a economia com certeza não é. Então, na década de 30, no governo do Roosevelt, tinha uma noção de que temos que pagar bem para as pessoas consumirem, para que a economia volte a gerar, e o governo tem que ajudar nisso aí também. Então, os Estados Unidos entram num processo de desenvolvimento que, enfim, conseguiu sair do buraco aí, graças ao chamado New Deal do Roosevelt. No empresariado, também percebendo que que precisa aumentar o consumo, vai começar também a defender muito essa questão do design, mais até que os europeus, e abrindo mão até mesmo da tal funcionalidade.
industrial que era tão defendida. O importante agora é transformar produtos que sejam esteticamente atraentes, né? Que as pessoas fiquem com vontade de comprar, mesmo que não tenham necessidade. Isso aí acaba até também estimulando um consumismo não muito consciente, mas enfim, né? Tudo tem duas moedas. Então o objetivo aqui não é fazer um design que siga função, só isso não. O design também tem que provocar o desejo da compra, tem que se transformar num objeto de desejo. Então, né, sai o form follows function, né, a forma segue a função, para o form follows emotion, né, a forma segue a emoção. Então o objetivo aqui não é abrir mão da funcionalidade, lógico que não, mas também fazer com que esses produtos fiquem cada vez mais atraentes. E o Art Deco vai trazer uma influência muito grande para o styling e para o streamline, que vai dar essa ideia de movimento, de velocidade, as linhas aerodinâmicas, linhas retas junto com linhas curvas. Então você vai ter uma ideia aí, né? E tem uma influência muito grande do futurismo nisso, que a gente vai falar futurismo também na próxima aula, de que até os prédios representam uma velocidade aerodinâmica, né? O que dirá os carros, os trens, os aviões, até os eletrodomésticos, a gente vai ver algumas imagens aí. Então a gente está entrando num período aí do design, que também vai ter desdobramento na arte, de que vale muito a questão da estética para atrair o interesse do consumo. E isso não vai ficar apenas em bens industrializados, isso vai chegar na arquitetura e bens decorativos e no mobiliário também. Temos aí 3 exemplos bem interessantes, né, de ornamentos, né, o ornamento aí, a Vitória, né, que está lá uma mulher com asa no cabelo, dá uma ideia de que está voando, dá uma ideia de velocidade, de dinamismo, né. Temos ali do lado, né, a Duquesa de Hamilton, né, a locomotiva, isso é uma réplica da original de 1938, né, parece um trem-bala, né, isso não é trem-bala, gente, trem-bala é a tecnologia bem posterior, mas é um trem, obviamente, que atingia velocidades bem altas para a época, mas ele tem muito mais cara de rápido do que realmente é rápido, né? Hoje temos trens muito mais rápidos do que eles, mas olha só, olha o design, né, parece uma bala de canhão. E do lado ali a gente tem a Bugatti, né? Lembra lá do quadro da Tamerlane Picard, ela dirigindo um Bugatti, né? Tá aí o Bugatti, que também tem todas essas linhas aerodinâmicas, essas linhas, né, bem atraentes, né, que dá a impressão de ser um carro extremamente rápido, e talvez nem fosse tanto, né? Se bem que Bugatti é, né? Mas o fato é que isso representa, né, esse desejo do styling e do streamline. Os dois, gente, muitas vezes são tratados como sinônimos, tá? O styling, ele é uma coisa mais ligado à questão da parte gráfica e o streamline mais em cima do design de produtos. Mas olha, eu já vi livros que tratam os dois como sinônimos. Alguns outros falam que o styling é um pouco antes, que, né, enfim, tá? Não vou aprofundar muito nisso aí não, tá? Botei o nome dos dois porque esses dois termos aparecem normalmente juntos. E vamos aí para o último slide dessa aula, mais uma seleção de produtos, né, de elementos do chamado Styling e Streamline. Temos aí a Long Chair, do Ken Weber, que é um grande exemplo, né, de mobiliário do Streamline, né? Essa poltrona sempre aparece nos livros de design, o pessoal que trabalha com design de imóveis conhece bem essa cadeira, né? Parece que a cadeira vai sair andando, né? Parece que ela tem um movimento ali inerente a ela, né? Se ela sair andando, isso não é uma cadeira. Do lado ali a gente tem um isqueiro, né? Você vê um isqueiro, parece uma fachada de um prédio, que a gente já viu, e olha ali embaixo aquela rodoviária, aquela pequena rodoviária do interior dos Estados Unidos, né? Daquela empresa Greyhound, né? Que é bem famosa dos filmes, né? Aquele ônibus de viagem que tem aquele cachorro do lado, aquilo é Art Deco, tá, gente? Aquele ônibus, aquela pintura, aquela logo, aquele é Art Deco purinho. E aí tem um belo exemplo de uma construção civil em streamline, né? A gente tem vários exemplos de construção civil streamline, que parecem navios, parecem foguetes, parece que vai começar a voar, né? E na verdade são prédios que não vão sair andando, né? Temos ali do lado, né, o apontador do Raymond Loewy. E o Raymond Loewy, né, eu não sei se essa é a pronúncia correta dele, né, ele é considerado talvez um dos maiores designers industriais de todos os tempos, né? Nos Estados Unidos ele é quase que um deus, porque o Raymond ele fez design industrial de tudo. Tá aí o exemplo de um apontador que parece uma turbina de avião, mas ali embaixo a gente tem o Studebaker Commander de 1950, que é um clássico do automobilismo, e ele trabalhou com design de tudo, né? De mobiliário, de produtos, de utensílios de cozinha, de carros, enfim, de trens, locomotivas, né? Então existem livros só sobre as obras do Raymond Loewy,
E ele, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência, né? E aí temos um ventiladorzinho também do lado aí, que também parece uma turbina de avião. Né? Hoje parece comum esse tipo de design, mas na época tinha essa coisa, né? Dessa ideia de algo dinâmico, de algo ligado à velocidade, de algo moderno, de algo antenado com esse período da história e ao mesmo tempo também dando vontade de ser consumido. Eu tinha colocado uma imagem aqui, tive que tirar por uma questão de espaço, de um aspirador de pó. Um aspirador de pó que parece um Cadillac. Né? Se vocês procurarem na internet aí, depois quando tiver curiosidade para ver mais imagens de styling e de streamline, vai aparecer alguns aspiradores de pó, batedeiras, furadeiras, enfim, luminárias, rádios, né, que parecem pequenos carrinhos de controle remoto que vão sair correndo a qualquer momento. E fica aí a dica para vocês se divertirem depois.